Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do OSC Cybercast, o nosso podcast voltado para a segurança da informação e privacidade. Estamos em outubro, mês que a gente comemora aqui a segurança da informação, e a ideia é que a gente traga conteúdo que possamos utilizar tanto na nossa vida pessoal quanto aqui na empresa. Teremos como apresentadores mais uma vez Renato Sobral, que é o nosso responsável por segurança da informação na OSC, e Dailson Martins, que é o nosso coordenador de segurança da informação. Teremos 3 convidados muito especiais que vão trazer bastante conteúdo interessante para a gente tornar a nossa vida muito mais segura e consciente no tema de segurança da informação e privacidade. Espero que aproveitem todos os episódios. E vamos lá para mais um OSC Cybercast. Neste episódio do OSC Cybercast vamos falar sobre o tema que está em todos os dias na mídia, inteligência artificial. Ela é uma ameaça ou é nossa aliada? Para falar sobre esse tema, teremos a presença aqui da Cristiane Dias, que é executiva com mais de 28 anos de experiência em TI, segurança da informação, e que apoia os movimentos de inclusão das mulheres na tecnologia e em cibersegurança. E também teremos a presença aqui de Rui Mella, que é gerente de segurança da informação e infraestrutura de TI na Ascent. Bom, estamos aqui para mais um episódio do OSC Cybercast, com a Cristiane Dias e com o Rui. Nós vamos falar sobre inteligência artificial, né, e segurança. Aliado ou ameaça? Inteligência artificial virou o boom do momento, né? Só se fala em IA para todo lado. Então a gente passar para o nosso público aqui um pouco de visão do que é inteligência artificial, como é que ela está sendo usada, como que ela pode ser usada para o bem, para o mal, né? E a gente dá essa visão para o nosso público aqui interno, que é menos técnico, né? Para deixá-los mais confortáveis com o assunto, né? E também mostrar um pouco dos riscos que tem, né? Como tudo hoje em tecnologia pode ser usado para o bem, como pode ser usado para coisas muito ruins, né? Então, aí uma explicação simples para quem não está acostumado muito com o tema, o nosso pessoal aí os nossos integrantes, então, todo mundo gosta de inteligência artificial, chat GPT e tudo mais, mas não só se limita a isso, né? A você fazer umas perguntas lá e para fazer um trabalho de faculdade, de mestrado, enfim. A inteligência artificial está em tudo que a gente trabalha hoje em dia, para produzir conteúdo, para nos defender, né? Então a gente tem hoje muita coisa de segurança que está usando ferramentas de inteligência artificial para conseguir detectar comportamentos. Infelizmente o bandido também está usando a inteligência artificial para conseguir nos atacar. Então hoje tá sendo usado de tudo que é jeito a inteligência artificial, né? Então eu acho que vamos abordar aí, começar para o lado bom e para o lado ruim. Como que a gente pode utilizar hoje a inteligência artificial como aliada? Falando um pouquinho de segurança, mas a gente não vai conseguir ficar só preso no tema de segurança, né? A gente vai acabar levando para produtividade, para uma série de coisas, né? Como é que, como uma primeira provocação aqui, como é que a IA ela pode nos ajudar na prevenção de crimes e fraudes? Como é que vocês... Vamos deixar a Cris falar. As damas primeiro? Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho que primeiramente a gente deve falar sobre a diferença, né, de automação e inteligência artificial, né? Quando a gente vai ali em grupos de C-level, ali de alta gestão, eles sempre acham que a inteligência artificial veio com esse conceito de automatizar, né? E não é bem por aí, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente já começa tendo que explicar que a automação existem outras ferramentas para fazer e que a abordagem da inteligência artificial é outra. Você perguntou sobre a parte boa da inteligência artificial, né? Como que a inteligência artificial como aliada, né? Aliada. Então, na realidade, assim, eu acho que é muito importante quando você sabe usar e treinar bem o modelo. Se você fizer uma pergunta hoje para mim, você já conseguiu implantar inteligência artificial no teu ambiente? Eu vou dizer que não. Por que não?
Porque não adianta você simplesmente jogar documentos, mesmo que seja um LLM privado, se você não treinar o modelo. E eu acho que aí é a grande sacada. Porque para treinar o modelo, demora um tempo. Né? Precisa ali, né, de um time especializado, fazendo os testes, e por aí vai. Né? Então, lá na empresa, a gente começou a fazer, usar a inteligência artificial para nos apoiar com as normativas e políticas. Então é aquela coisa chata, né, que as pessoas têm que ficar lendo documentos. E aí a gente subiu uma grande biblioteca de todas as normativas da companhia. E aí a IA responde para os nossos colaboradores. Então, como é um documento público, né, fica na nossa intranet, então é só subir os documentos e fazer com que as pessoas consumam. Não tem tanto treinamento do modelo. Mas a gente também tem normativas e políticas que são mais restritas. Por exemplo, range de grade salarial. Isso aí você não pode colocar. Aí é o que eu falei, eu não consegui colocar ainda porque o modelo ele não está ainda 100% refinado para subir esse tipo de coisa. Existe a política, mas é um grupo restrito que pode ter acesso a ela em relação a essas questões, né? Então, o feedback que a gente recebe do time pô, que legal, né? Principalmente compliance. Posso aceitar um vinho que eu ganhei do fornecedor de final de ano, aí pega lá o link da internet, né? Ele custa R$150 em média, a IA já responde conforme a política. Não, na política diz que pode aceitar brindes de até R$50. Aí a IA já responde tudinho. Recomendamos que você acione o seu fornecedor e devolva gentilmente esse brinde para não infringir políticas da companhia. Então isso ajuda bastante. Antes não, a pessoa tinha que pegar a política, ler na íntegra, interpretar a política. Exato. Então a gente está usando a inteligência artificial nesse primeiro momento. É claro que ela tem muito mais capitalidade, né, em termos de abrangência, mas está dando bastante resultado. E o que facilita é que a forma como as pessoas vão perguntar, né? A questão da linguagem natural, né? Porque se você vai simplesmente fazer uma busca num documento, você tem que botar os termos exatos, os documentos e tudo mais. Essa questão da linguagem natural é o que facilita bastante na questão da IA. Mas, né? Por exemplo, eu já envenenei a minha própria IA. Então, eu fiz ela se comover ali. Não, mas poxa, tudo bem. O vinho é R$150, mas caramba, veio de um parceiro assim, assim, assim. Aí, em algum momento, ela respondeu que, tipo, olha... Ela alucinou. Ela meio que entrou ali na minha jogada. Então, percebe o quanto isso é perigoso? Sim, é porque você acaba dando para ela o poder da interpretação e você consegue, como qualquer... Exato. Como um ser humano, você também consegue manipular, né? Então, se você não treinar todas as condições, pode escapar. Não colocar ali, né, todas as condições, os guarda-reios, você vai ter problema, né? Então, nesse ponto você tem que ter bastante cuidado mesmo. Rui, o que vocês estão vendo lá na parte de IA? Quais são os avanços mais promissores aí que... A gente começou a jornada, acho que até, eu digo que bem estruturado, né? A gente partiu primeiro das políticas. Então nós definimos uma política de IA com todas as questões de racismo, enfim, de vieses, né? Então é um documento bem estruturado. Partimos também para um modelo, um procedimento dos casos de uso, ou seja, quais as ferramentas homologadas, e tudo que não é homologado a gente limitou o acesso do usuário. Esse foi o primeiro. O segundo passo, a gente tem uma iniciativa com as áreas de negócio olhando para todos os casos de uso. E aí, queria pegar um gancho no que você disse, nem tudo é IA, algumas coisas são automação. Mas o que a gente está fazendo? A gente está condensando isso, criando um grande backlog e aí priorizando essas iniciativas de acordo com o potencial que ela tem de eficiência operacional. Então hoje a gente tem dois casos implantados, né? Um é um IA para o RH, justamente para o RH, onde a gente valida
essas questões de política, olha, política de férias, eu posso tirar férias agora. Também tentei dar uma envenenada no modelo, então nossos guarda-reias estavam bem definidos, olha, você não pode vender mais do que 10 dias de férias, então é algo que... E tem trazido bons feedbacks dos nossos colaboradores com relação a isso. O outro ele é mais voltado a contratos. Então nós temos muitos contratos, né, com vários clientes de vários tamanhos, e uma das dificuldades é porque às vezes um cliente tem mais de 30, 40 contratos, porque ele tem vários negócios dentro da companhia. Então a gente criou esse agente que ele ajuda a buscar algumas informações do contrato. Também colocamos alguns guarda-reias do tipo, olha, qual é o faturamento desse contrato, né? Então tem toda uma... Mas qual que é o grande desafio que a gente tem comentado e aí pegando também um outro gancho no que você mencionou, é dados. A gente precisa ter os dados de forma bem estruturada, porque assim, treinar o modelo essencialmente é você ter dados de boa qualidade. Sim. Então esse é o nossa jornada hoje com relação à IA. E a gente acha que tem ajudado, né? Nesse viés ela tem ajudado. E tem muito potencial bastante, na realidade, muito potencial, né? Eu falo né? que foi o primeiro step que a gente fez e já teve uma boa adesão. Agora é automatizar, no nosso caso agora, é todos os casos de uso que são usados pelo CSERT, pelo time do SOC. Então, a gente usar as ferramentas para que faça a tratativa desses casos de uso. Mas é algo que a gente está fazendo com muito cuidado também. Sim. E assim, com esse boom que teve, as pessoas, IA generativa, né? Então tem muitas opções, né, para as pessoas usarem. E aí o Rui falou uma coisa que eu acho que é muito importante, não liberar geral, né? Porque assim, a gente sente na pele, óbvio que quando a gente está sentado numa cadeira numa empresa, a gente acha que isso acontece ali, que a gente sofre e tudo mais, mas eu acho que é um consenso geral que todo mundo quer usar tudo. Sim. Sim. Eu acho que não dá para usar tudo. Eu acho que o principal ponto até que a gente estava discutindo em um outro episódio aqui do AEC Cybercast, é a questão do que você do dado corporativo com o dado pessoal. Exatamente. Né? Misturar as coisas. Então, essa fronteira que é o mais difícil do usuário entender. Qual é a fronteira? O que eu posso colocar no modelo público, o que eu não posso? Então, esse é o desafio. O desafio é você conscientizar o usuário de que aquela informação, ele desenvolver o senso crítico com relação àquela informação. Acho que esse é um dos grandes segredos de um programa de IA, né, como a gente chama na companhia de programa de IA, bem sucedido. E se você acabar liberando o uso de qualquer IA, acaba confundindo, né, a cabeça ali do usuário, e ele acaba, por si só, ele já vai no dia a dia, se tiver liberado tudo, ChatGPT, Copilot, tudo mais, ele vai colocar ali, às vezes procurando alguma coisa do trabalho num perfil ali público e vai acabar alimentando o modelo, né? Então, mas você sabe que isso é um letramento, né? Na realidade, a gente bloqueou todos os algoritmos aí que são públicos, né? Então, ChatGPT, DeepSeek, todos esses não estão liberados dentro da estrutura. Até para que a gente fomente o uso da nossa IA privada. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de conscientização, a gente fala de hábitos seguros. Então, eu sempre falo muito isso, né, lá dentro da empresa. A gente faz colaboradores que são seguros dentro e fora da empresa. Então, se ele tem atitudes seguras dentro da empresa, ele certamente vai ter na vida dele. E na casa dele, obviamente, não está bloqueado o ChatGPT. Né? Então, assim, ele tem também que ter esse letramento de tipo, poxa, eu não vou pegar ali, sei lá, um documento, uma certidão, alguma coisa, e pedir pro ChatGPT fazer alguma coisa com ela, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse trabalho, né, de letramento, né, o education das pessoas para entender. Uma coisa que frequentemente a gente tem que fazer lá, e por mais que a gente faça bloqueio, sempre aparece mais são aqueles assistentes de IA que entram nas reuniões. A gente vai lá, a gente mapeia os principais, aí cria bloqueio, né? Aí, sei lá, brota do chão, né? Alguém vai lá e fala, bom, vou criar um novo. E aí aparece lá, né, o assistente. Eu já
quando eu estou na reunião, né? Eu falo, olha, entrou um assistente, eu estou tirando da reunião, e só para reforçar a política, né? De que não é permitido e tal. Mas e as reuniões que a gente não está presente? Então, se a gente não faz esse letramento para que os nossos colaboradores entendam, independente de ter sido ele, se ele está participando de uma reunião com o fornecedor, ele alertar o fornecedor. Sim. Fornecedor, olha, a nossa política não permite esse tipo de ferramenta, né, de transcrição, enfim. É um desafio. E isso acaba puxando um pouquinho do que a gente falou no outro episódio, que é a questão da cultura de segurança, né? O letramento é você criar hábitos para que esses hábitos virem um comportamento. Né? Então, na questão da IA, que hoje em dia as pessoas buscam muito mais a IA porque cheio de coisa para fazer, cada dia a demanda aumenta mais e a pessoa tem muita coisa para fazer no trabalho, tem muita coisa para fazer em casa e a IA acabou virando meio que o assistente pessoal, né? Até de colocar em xeque a qualidade do conteúdo. Eu estou terminando um capítulo de um livro e o editor me ligou hoje, um pouquinho antes de eu vir para cá, e falou assim, olha, eu tirei ali uma parte que você colocou uns bullets, porque isso tem muito cara de IA. Eu falei, tá, mas não foi a IA que fez, eu que fiz. Eu coloquei bullets justamente para destacar os pontos importantes no meio do texto que eu tô falando. Porque senão fica aquele texto corrido, eu não chamo atenção para aqueles pontos. Por isso que eu criei bullet points. Ele, então, mas é que como eu sei que não foi a IA que fez, mas como todo mundo está usando IA, é uma das características da IA ficar fazendo bullet points. Então, aí você vê, eu tive, foi autêntico, né? Eu realmente fiz aquele texto de ponta a ponta, mas eu tive que me adaptar para que as pessoas que estão lendo IA, né? Não achar que eu usei IA. Olha que absurdo. A IA aparecendo com a gente, mas a gente... Não, e foi uma recomendação. Ele falou assim, não, se você quiser manter, mantém. Mas, né, eu como editor, eu preciso te dar esse toque que pode passar a impressão de que você usou um assistente. Eu falei, caramba, gente, eu não usei. Mas atendi a recomendação dele porque eu não queria que passasse isso para as pessoas que estão lendo o material. Tem muitos ganhos, né? A capacidade de processar um número de informações, de condensar uma informação que às vezes você demoraria. Acho que esses são os lados. É o grande aliado, né? É o grande aliado ali na produtividade. Eu recebo muitos contratos, por exemplo, MSAs, né, para avaliar a questão de segurança. Então, isso ajuda demais. Você vai lá, olha, me resume aqui, coloca as cláusulas de privacidade. Então, isso do meu dia, 15, 20%. Que você demoraria ali pelo menos uns 2 dias 2 horas, para poder ler horas. Com atenção, né? Sim, quando fala de contrato. Aí muito mais. Faz em alguns minutos. Que você faz em minutos, ele dá um resumo. Obviamente você tem que ter o senso crítico de ir lá e olhar e adaptar, né? Ver se está adequado ao que a gente tem como padrão. Mas eu acho que ele traz muitos ganhos nesse sentido. Agora, toda tecnologia ela impõe algum nível de risco. E alguns desses riscos, na verdade, os riscos eles precisam ser gerenciados e tratados. E acho que a educação é um dos... E sempre tem o fator humano no meio. O fator humano no meio, porque eu falo também que você fazer um trabalho, fazer alguma coisa que você está produzindo ali com a IA, é que nem fazer prova com consulta. Prova com consulta é fácil? Não é fácil. Se você não souber nada... Exatamente. Se você não souber consultar... Se você não souber o que você está procurando, né? Então, tem que ter aquele senso crítico também, né? Cris, você falou... você deu um exemplo ali, questão de SOC, né? Como é que você está vendo a IA no nosso mundo de segurança? Como é que ela está vindo para ajudar o nosso mundo de segurança? E também... isso vai refletir ali nos nossos usuários. Como é que o avanço disso, como é que você está vendo? A IA é uma aliada. Imagina, né? A gente historicamente sempre teve uma dor, né? Que era tratar a massiva de logs que a gente recebe de todas as ferramentas, né? Então, quando a gente fala de CIEM, por exemplo, que está até entrando em desuso, era uma dor em algum momento, mas espaço custa e eu preciso reduzir essa quantidade de logs e gerar logs úteis, né? E aí chegou um ponto que você falou, antes da IA, né?
Você tinha que um trabalho gigantesco para fazer esse saneamento. A IA veio com toda a força para ajudar. Então, assim, ela consegue, em pouco tempo, se você treinar bem da forma que você gostaria, ela te traz a correlação rápida e de forma assertiva. Então, eu vejo super com muito, muito bons olhos, inclusive. Mas, de novo, tudo precisa ser treinado. Porque se você não treina direito o modelo, vamos falar de SOC, né? Eu posso ter um alerta que é extremamente importante, que precisa ser tratado, mas ele entrou numa regra de correlação que caiu no limbo junto com outros que não eram tão relevantes. Então, você tem que treinar bem o modelo para que ela consiga fazer essa distinção de que, opa, isso aqui você tem que tratar. Teu time tem que olhar mais de perto para ver se realmente faz sentido. Mas eu acho que veio para ajudar, sim, muito. E para o lado do usuário também, a gente sabe que a IA está sendo usada para produzir phishings cada vez mais sofisticados. Antigamente tinha erro de português, né? Agora então, não tem mais. É imperceptível às vezes quando você olha uma mensagem. Até o look and feel, né? Quando você olha para a mensagem, se você não verdade. for treinado, você não identifica. Você cai. E aí tem o lado também da IA ajudar a descobrir quando um phishing feito por IA, ele é realmente um phishing, né? Exato. Então, acho que esse tem um lado... eu acho que hoje, eu estava conversando com algumas pessoas recentemente da nossa área e, poxa, IA é uma dor de cabeça, IA é o aliado, não sei o quê. Eu acho que pela primeira vez, a gente está brigando com a mesma arma. Eu acho que ela é muito mais aliada do que inimiga. Concordo. A gente tá... É que às vezes a gente fala, a gente só enaltece os pontos fracos, né? E às vezes passa a impressão de que a gente não gosta de todo esse arcabouço, né, que está envolvido. Pelo contrário. Eu acho que a gente é mais feliz com o IA. Que tem a arma, eu acho que a gente tem, o que eu falei antes, eu acho que a gente tem uma arma do mesmo calibre do que o bandido está usando, né? Exato. Eu gosto de fazer uma analogia que você pegar a história, todas as invenções, elas trouxeram benefícios e, obviamente, pontos não tão positivos. A pólvora veio para resolver um monte de coisa, também veio para trazer outros desafios que a gente não tinha antes dela. E a IA é a mesma coisa. Então, a internet não dá nem para negar, né, os benefícios, o avanço que a gente sou da era antes da internet. Eu não vou... A gente nesse ponto, acho que a gente vai... Vai acabar entregando aqui, né? Entregar a idade aqui, não sei se... Então, acho que ela traz, justamente, acho que você falou um termo que é bem relevante, Renato, que hoje a gente tem as mesmas armas que o nosso inimigo tem do outro lado. Basta a gente fazer o melhor uso Eu acho que a gente tem uma desvantagem em relação a eles. Nós temos um ritual muito grande de aprovação de investimentos que o crime organizado não tem. Então a gente está sempre o volume deles é maior que o nosso, né? A impressão que eu tenho é que a gente está sempre atrás. Eles estão sempre na frente, porque a regra é não ter regras. A nossa não, né? Então, para a gente contratar, pra gente contratar um LLM privado que faça tudo isso que a gente está falando, a gente tem que submeter a aprovação, tem que ter orçamento. Toda uma governança para você. Nem sempre avança com a celeridade que a gente precisa. Não tem talvez não tenha a mesma velocidade, né? Exatamente. Em relação à privacidade, será que a IA consegue proteger a privacidade de alguma forma ou simplesmente está trazendo mais risco do que benefício? Olha, eu acho que consegue ajudar. Se você tiver um modelo, se você tiver governança, se você tiver toda uma postura de segurança de dados, ela vai se integrar nesse ecossistema e ela consegue ajudar na privacidade. Sim, é praticamente impossível você, sem essa governança, sem essa postura de segurança de dados, você correlacionar todas as informações, onde o usuário está utilizando uma informação ou não, né? Falando isso no âmbito corporativo. Então, acho que ela é uma super aliada, acho que ela ajuda, sim, nesse contexto. Tá? É óbvio que também traz alguns outros pontos de preocupação, que é justamente como a gente cuida para que esse dado, né, ou seja, principalmente
relacionado aí quando a gente fala de compliance com LGPD, enfim. Como é que a gente cuida para que isso, né, não transborde aí nosso domínio ali, né? Mas eu acho que ela consegue ajudar assim bastante. Um contraponto. Quando a gente fala do ambiente corporativo, eu concordo totalmente com você. Mas a gente sabe informações que sempre saem na mídia de dados nossos enquanto cidadãos, né? Enfim, que utilizamos qualquer sistema, de que foram vazados em algum momento. Então, se a gente for lá para um chat GPT e fizer uma busca, eu já fiz esse teste, tá? Fala com propriedade. Quem é Cristiane Dias? Qual que é o endereço dela? E traz os nomes dos filhos, por exemplo. Vão trazer. E não foi porque a Cris foi lá e alimentou, não, tá? Assim, a base está sendo alimentada por alguma fonte que não foi a minha. Sim. E isso é que me preocupa. Eu acho que uma das capacidades que a IA tem é de fazer inferência e cruzar informações, coisa que a gente... Às vezes, e rápido, né? Rápido. Humanamente a gente fala assim, olha, você imagina, né? Você pega um modelo público, a quantidade de informação que ele tem ali dentro que alimentou aquele modelo, que treinou aquele modelo. Exato. Infinito. Então, para um algoritmo dessa capacidade, é muito fácil ele fazer inferências com base em informações que a gente publica. Então, e tem informações que não tem como não ser públicas, né? Sim. Nosso CPF, qualquer coisa que você vai fazer hoje, você tem que ter o seu CPF. Né? Desde uma compra na farmácia até comprar uma casa ou um apartamento, você vai ter que botar o seu CPF em algum lugar. Mas, por exemplo, meu endereço, eu não ponho em nenhum lugar. Só que a gente faz cadastros para eventos. Acaba fazendo. A gente faz cadastro. Não vou nem falar em farmácia, né? Que farmácia é mais CPF. Mas você usa para a sua vida enquanto cidadão. Sim, e em algum momento teve um vazamento nessas bases que você nem sabe de onde vazou. E alimentou o modelo. Então, se você só condomínio. Condomínio tem todas as suas informações. Exato. E agora, ultimamente, tem também a sua facial, né? Facial, que é outro desafio também. Né? Aí, puxando um pouquinho esse gancho da questão da facial aí, como é que a IA, aí olhando um pouquinho do lado da ameaça também, aí fica bem, tem dois contrapontos. Ela pode ajudar muito e pode ser muito prejudicial para a questão da vigilância. Digo vigilância em massa. Câmera pegando facial na rua, no condomínio. Onde esse negócio vai parar? Tudo tem um lado bom e ruim. Eu ainda acho que tem muito a se fazer em relação a isso. Já li algumas matérias, não vou lembrar a fonte agora, mas que já tiveram aí alguns falsos positivos, acho que metrô, eu não lembro agora, e de que identificaram uma pessoa por IA, fizeram ali um mapeamento com algumas imagens, enfim, e na realidade não era aquela pessoa, né? E a pessoa foi ali, de repente, abordada por uma segurança e não era ela. Então, e de novo, né? Eu não estou dizendo que não funciona, eu só acho que tem que treinar um pouco mais. Aí é um risco de não ter a supervisão, né? É a questão da prova com consulta, né? Se não tiver a supervisão humana, ainda pode... E eu vou mais além, né? Imagina que você usa IA, né? E para o bem e para o mal, né? Como a gente está falando desde o início. E alguém vai lá e cria um deepfake, enfim, manipula uma imagem sua, faz um vídeo de você falando alguma coisa que você não falou e isso gera algum processo. Eu me questiono se a gente tem ali tecnologia dentro da infraestrutura brasileira para identificar se aquele vídeo realmente foi feito por inteligência artificial ou se é um vídeo legítimo da pessoa que está ali envolvida naquele... Está cada vez mais difícil, né? Sim, está cada vez mais difícil. Identificar o que é real de um deepfake. Eu fiz um teste simulado da empresa de aderência, né? E a gente contratou uma empresa e ele trouxe alguns vídeos. Eu errei muito. Era para dizer o que era IA e o que era real. Eu errei pra caramba. Porque o que era IA tinha muito cara de real. Então tá ficando cada vez mais difícil. Mas tem também o lado bom dessa perfeição que tá chegando,
de novo, a tecnologia ela pode ser boa ou pode ser ruim, depende do jeito que você usa, né? Eu tenho um exemplo de um conhecido que é produtor, ele faz muita campanha publicitária, tanto para político e tudo mais. Pô, o cara às vezes ele levava 2, 3 semanas para gravar 10 minutos de uma fala de alguém. Hoje ele reduziu isso para meia hora, porque ele chega pro produtor e fala, ó, eu tenho essas vozes aqui, ó, escolhe aí o narrador. Aí o cara escolheu, pô, beleza, tá pronto. Quando ele quer um narrador específico, eles já estão fazendo contrato com os narradores de que o cara faz a narração e ele tem uma condição de que se precisar regravar e ele não atender em até X horas ou 24 horas, ele cede parte do modelo da voz dele para fazer a narração com IA. E o negócio fica perfeito. Então, assim, é o lado bom, né? Tecnologia, né? Text to speech. Vai lá, põe um texto. Hoje, cada vez mais as vozes estão mais naturais nessa narração. Então, assim, tem muitos ganhos, né? Edição de vídeo. Você consegue fazer uma edição de vídeo muito mais rápido do que da forma tradicional. Mas é toda, né? Ou seja, você tem a evolução. Mas eu acho que essa questão que você falou, né? De não ser possível, né? Identificar. Hoje você já tem IAs que identificam, porque existem tags internos, né, dentro do... Alguns hashes específicos. Enfim, que você consegue identificar. Acho que assim, essas ferramentas, elas, da mesma forma que ela vai evoluir, acho que essa ferramenta de validação, nessa IA para validar, enfim, para que a gente tenha mais segurança, ela também tende a evoluir, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta meio pegadinha aqui. Como que a gente fala para quem está nos assistindo? Qual dica a gente pode dar? Já captou minha mensagem, né? Como identificar conteúdo manipulado por IA? Olha, eu já adiantei ali que eu tive uma dificuldade em alguns ali, porque realmente estavam muito bem feitos e foi bem difícil de identificar. Assim, existem algumas recomendações, algumas técnicas, né? Principalmente quando é imagem. As expressões faciais, né? Por exemplo, uma pessoa, né, de verdade, ela tem expressões, então, franzir da testa, né, a bochecha, o queixo. Normalmente, é o centro, né, da IA, então é boca e nariz, normalmente, que manipula, e um pouco das expressões dos olhos. Então, quando a gente fala da parte periférica, né, eles não trabalham tanto ainda. Mas está aprimorando bastante também. Tem uma questão também do ambiente, né? O ambiente ele é sempre, em geral, estático, né? Ou desfocado. Ou desfocado, né? Então tem algumas técnicas. Eu acho que, obviamente, que esse deepfake aí, ele pode ser utilizado para vários propósitos, né? Mas eu costumo dizer para o usuário assim, desconfie. Desconfie. Na dúvida, desconfie. Se você recebeu um vídeo falando que é tal pessoa, sua mãe, faça uma né, checagem daquela informação. Porque hoje qualquer golpe via WhatsApp, manda voz, manda um vídeo, por que não? Né? Da sua mãe lá falando, olha, tô aqui em tal lugar, aquelas questões que a gente conhece bastante. Desconfie e faça uma outra checagem. Não haja pela emoção. Às vezes as pessoas caem nos golpes justamente porque elas estão atarefadas, vê algo, isso acontece com phishing, acontece com o senso de urgência, a relevância. A relevância, ele vai lá e acaba caindo porque não teve esse momento, essa análise crítica da situação. Você sabe que eu acho que é um negócio que funciona no ambiente familiar, você combinar palavras-chave com seus familiares. Isso eu acho que funciona muito com criança. Né? E tem que você ter ali uma palavra-chave de que você faz uma pergunta, uma determinada pergunta e tem que vir uma resposta. A contra-checagem, né? Eu acho que talvez seja uma dica, nesse caso de um deepfake mais elaborado, de você jogar aquela pergunta para ver qual que vem a resposta, né? A gente volta pro analógico, mas o analógico funciona, né? Funciona, né? E em relação ao uso de IA generativa, a gente já falou bastante aqui da questão dos bloqueios e tudo mais, para dar um pouco de dicas aí para os nossos usuários, o
por que não colocar numa ferramenta de IA generativa? Olha, eu falo muito sobre isso lá na empresa. Não suba conteúdo que não possa ser público. Acho que é a primeira. Ah, mas o que pode ser público? Ah, poxa, eu vou resumir o capítulo de um livro. O livro é público, né? Tudo bem que tem direitos autorais do propriedade intelectual do autor, mas, enfim, não é uma informação que vai ser usada para alguma outra coisa. Agora, eu vou pegar a ata de reunião do meu condomínio e vou resumir, ou pior, né? Vou pegar a gravação dessa convenção aí do condomínio e vou pedir para a IA me gerar uma ata. Pô, a IA ficou sabendo de tudo que acontece e decisões estratégicas dentro do seu condomínio que não podem sair, né? Sim. Então, são coisas que a gente dá alguns exemplos fora do corporativo, né? Porque todo mundo aí, em algum momento participou de uma reunião de condomínio, né? Em algum momento sabe que tem ali informações que você não pode compartilhar. Então, a gente meio que dá alguns exemplos ali mais didáticos para que ela entenda na vida dela fora da empresa e ela aplique isso dentro de casa. Na empresa, resumos de reuniões. E apesar da gente ter um modelo privado, por exemplo, reuniões de diretoria são discutidos temas que, apesar de estar dentro de casa não pode ser aberto para todos os funcionários da empresa. Exato. Então, é muito comum orientar secretárias executivas, que normalmente são as pessoas que fazem esse trabalho. Olha, não usa, né, o modelo para poder fazer esse resumo, porque vai ficar público ali dentro do nosso LLM mesmo que privado, né? Então, tem assuntos que são muito estratégicos e a gente não compartilha com todos os colaboradores. Então, de uma forma muito voltada para exemplos, a gente vai dando aí alguns que são muito aderentes ao dia a dia. E tem funcionado. Mas aí você vai me perguntar, você garante que ninguém está usando de forma incorreta? Impossível. Não dá. O que você falou, né, é um assunto interno da empresa, mas não é todo mundo que pode Exato. saber. A questão do salário, né? Eu vou subir lá a folha salarial no modelo. Não vai. Né? Negociação de sindicato, imagina. Você está fazendo uma negociação com o sindicato e aí tem uma reunião gravada por algum motivo e aí você pede para a IA interna, mesmo que seja interna, fazer um resumo dessa reunião. E aí você alimentou o modelo de tudo que foi discutido e nem foi aprovado ainda. Uhum. E aí gera aquela especulação com a força de trabalho, né? E, claro, de querer sempre pleitear alguma coisa. Então, são assuntos que são polêmicos, eu diria. Aí do lado pessoal, já escutei assim, gente falando, porque eu peguei o resultado do exame e joguei no chat GPT para dar o diagnóstico. Exato. Acho que olhando para a questão pessoal, é justamente fazer a análise crítica daquilo que você está subindo. Acho que a Cris colocou muito bem assim. Qual a informação que você não quer que se torne pública? Tem um assunto que eu não vou falar no elevador, por que eu vou colocar? Você vai colocar a escritura do seu apartamento lá para fazer um resumo? Exatamente. Quanto você pagou? Ou você vai colocar o seu imposto de renda? Falar, olha, faz um resumo dos meus bens aí para o próximo ano, tá? Um amigo recente, ele é prestador de serviços e ele pediu para a IA fazer um contrato para ele oferecer o serviço. Aí, quanto que normalmente se cobra para esse tipo de escopo? A IA deu tudo pronto para ele, só que ao mesmo tempo ficou sabendo que ele está prestando serviço e que ele está cobrando aquele valor. Então, assim, é via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que ela ajudou ele a fazer esse contrato, ela também sabe que ele está prestando esse serviço e mais ou menos o valor que ele vai cobrar. Então, assim, ele quer que as pessoas saibam quanto ele está cobrando? Acredito que não. De uma forma pública, né? Eu costumo fazer a recomendação para a questão da IA generativa, a mesma recomendação que eu dou para a rede social. Não publique na rede social aquilo que você não gostaria que as pessoas soubessem da sua vida. E na IA generativa é o mesmo, né? O que você não comenta no elevador ou não comenta no ambiente público, você não vai subir ali. Tem uma confusão também, né? Principalmente quando a gente leva esse tema para a pessoa física. Né? As pessoas acham que o modelo público, mesmo que você pague a assinatura, eu estou pagando a assinatura, então meu dado está protegido.
Não, continua sendo um modelo público com mais capacidade de tokens. Você tem mais funcionalidades. Mais funcionalidades, né? Mas continua sendo. Continua alimentando o modelo público. Exato. Então, o mundo é dados, essencialmente. Então, ele tem que entender, e essa talvez seja a mensagem, que olha, tudo que você coloca lá, você disponibilizou publicamente. Não importa. Ah, não, mas alguém vai... Será que alguém tem interesse no que... Uma hora isso pode ser correlacionado e essa informação sair fora do, né, daquele contexto que você acredita que era privado. É verdade. E lembrar que as redes sociais também estão alimentando Sim. as IAs, né? Então... Não, e um ponto importante, né? Os principais consulados já estão usando IA para facilitar o trabalho de investigação de redes sociais. Porque antigamente, quando você, pelo menos é americano, né, o consulado americano, você tinha que fornecer quais eram as suas redes, né, e aí alguém ia lá no passado e olhava brevemente aí se aquilo que você está dizendo no formulário condiz com a sua vida nas redes, né, e agora não, eles estão usando IA para poder varrer o algoritmo e ver que você realmente, de repente, está mentindo daquilo que você disse no formulário, né, então tem bastante coisa que vem também nesse sentido. Maravilha. A gente está chegando aqui ao final desse episódio. Eu acho que foi muito enriquecedor. A gente conseguiu passar muita informação aí pro nosso público. Agradecer, Cris. Obrigada. O Rui. Obrigado, parceiro aí de longa data. Bastante. E fiquem atentos aos próximos episódios do AEC Cybercast. Obrigado.